E será que a Marvel está mentindo para você? É o que está aparecendo, porque de acordo com essas informações do Cosmic Circus, vindo diretamente do insider Alex Perez, os trailers, os teasers, melhor dizendo, de Doomsday estão mentindo. Eles estão mostrando coisas que não vão acontecer no filme. Como exemplo, ele cita o teaser Steve Rogers retornará, onde ele aparece chegando de motoca, entrando em casa, cuidando de um bebezinho, dando a entender que aquilo ali estará no filme, ou será contado com mais detalhes no filme. E no final a mensagem, Steve Rogers voltará. E ele diz que não vai aparecer o Steve Rogers barbeado, não vai aparecer o Steve Rogers que teve um filho com a Peggy, nada disso. O que vai aparecer, na verdade, é um Steve Rogers cabeludo, barbudo, que será o Nômade. E ele nem mesmo usará o uniforme de Capitão América ou escudo do Capitão América. Não, ele terá o martelo do Thor, o Mjolnir, que eu falei aqui em outro vídeo, que o Capitão América, sem nenhuma cerimônia, afanou. Não devolveu pro Thor naquela linha temporal, deixando ele à míngua, sem martelo. E aí, a gente fica pensando, e agora? O que vai acontecer? Quando eu vi o teaser, eu imaginei que aquilo ali não estava no filme. Que aquilo era tipo um prequel para o filme. Era um vídeo que contava uma parte de uma história que a gente perdeu, que conecta o Avengers Endgame, o Ultimato, ao Doutor Destino Doomsday, conecta os dois filmes, mas não necessariamente faz parte da trama. Não precisa fazer parte da trama. É só para você entender onde esteve aquele personagem naquele período. E a mesma coisa pro Thor, né? E aí você consegue entender a história sem precisar voltar a ela no filme. Você já explicou num teaser. Ok. Então eu já não estava esperando que aquela cena estivesse. Agora, ter um Steve Rogers completamente diferente daquele, isso eu já não estava esperando. E aí vem aquela questão. Será que pode haver um processo? Porque já há um precedente, né? Já tem processos que foram levantados contra os estúdios por mentirem nos trailers. Tem precedentes de processos em cima de trailers enganosos, porque o consumidor se sente lesado porque ele está consumindo um produto que faz uma promessa que não é cumprida. Já pro lado dos estúdios, eles alegam que o trailer é uma espécie de propaganda, de divulgação. Ele não tem obrigação de ser exatamente o que está no filme. Que pode ter uma certa dose de fantasia no trailer. E ninguém realmente ganhou um processo contra algum estúdio, um grande estúdio, por isso. Um caso mais famoso, talvez o mais grave deles, tenha sido uma cena onde a Ana de Armas aparecia naquele filme Yesterday. Ela aparecia num talk show e o protagonista tocava para ela o violão e tal, e ela ficava emocionada. E aquilo aparecia no trailer. A Ana de Armas não era uma pessoa muito famosa naquela época. Ela estava começando ainda a aparecer. E ela foi cortada do filme. Na hora que fizeram o corte final, ela não estava mais no filme. E algumas pessoas, que aí tinham virado fãs dela, processaram o estúdio por ter cortado a Ana de Armas depois de apresentá-la no trailer. Tipo, você prometeu que ela estaria no filme e ela não está. Não é o mesmo caso que a Marvel faz. Que a Marvel coloca o Hulk e depois coloca o Bruce Banner, né? Altera algumas coisas, tira a Joia do Infinito da manopla. A Marvel fez isso várias vezes. Tira personagens inteiros de uma cena. Mas só para não dar spoiler. E não é a mesma coisa, você prometeu um ator e o ator não está no filme. E aí seria um problema grave. Tipo, o Chris Evans não está no filme. Ou você colocar no final, Steve Rogers retornará e o Steve Rogers não retornar. Então se aparece um Steve Rogers barbudo, com o martelo, do Thor, é o Steve Rogers ainda. E ele está retornando ainda. Só não é aquele que apareceu ali, que é uma variante. A promessa do teaser é Steve Rogers retornará. Então se for Chris Evans, mesmo barbudo, com um martelo na mão e com roupa de nômade, ainda é Steve Rogers retornando. Então acho que nesse caso, apesar de toda a fúria, não cabe nem de perto a iniciativa para fazer um processo. Eu acho que não vai rolar essa treta não. Por isso não. E aí a gente fica imaginando o que pode ter acontecido, o que tá na cabeça dos caras, né? Colocar o Steve Rogers ali daquele jeito e ele não aparecer daquele jeito. Talvez aquele Steve Rogers morra logo no início. Puf!
morreu. E depois a gente vê variantes do Steve Rogers mais pra frente no filme. Porque é possível, não tô falando de multiverso. Às vezes aquele Capitão América que fica no passado com a Peggy, que foi culpado pela incursão original, ele vai ser devastado, vai cair uma bomba na casa dele e não vai sobreviver. Mas aí continua o filme, dá aquele susto inicial, caraca, mataram o Capitão América. Dá aquele susto inicial, mas depois ele aparece, vindo de outro universo, interpretado pelo mesmo ator. E aí conta. Aí pode vir o Nômade, pode vir Capitão Hydra, pode vir o Steve Rogers idoso, pode vir um monte de Steve Rogers aí. Porque o multiverso permite esse tipo de picaretagem, permite esse tipo de artifício para enganar e dar a impressão pro público que tá tudo perdido, mas na verdade não tá. E aquele Steve Rogers que o bebê com a Peggy, na verdade, ele é de outro universo, não é nem aquele que terminou o Ultimato, pode ser qualquer coisa. Mas, linhas gerais, o que esse teaser promete? Que Steve Rogers retornará em Doutor Destino. Se Steve Rogers não estiver em Doutor Destino, tudo bem, mas se ele estiver de qualquer forma, a promessa do teaser está cumprida e o teaser é verdadeiro. É ainda menos grave do que apagar um personagem, menos grave do que colocar um personagem, do que mudar a forma do personagem, mudar o traje que ele está vestindo para poder disfarçar. Então é bobeira. Pode até ser que a gente tenha aí uma surpresa, a gente esteja na cabeça imaginando que aquele Capitão América com um bebê, ele vai tomar aquele traje de novo, vestir, vai pegar o escudo e voltar ativa para proteger sua família. Talvez isso não aconteça no filme. Talvez os irmãos Russo tenham outra ideia do que fazer com o Steve Rogers e as variantes do Steve Rogers que podem aparecer em Vingadores Doutor Destino. Então eu acho que é só um fogo de palha aí, pra galera vai processar porque o trailer é falso. Não é falso. O trailer está apenas criando expectativa para o filme. As expectativas podem ser corretas ou não. Não é o caso de tal personagem que não vai estar no filme. Não é isso. Não é um ator que não está no filme. Você está prometendo uma coisa realmente que não está. E a questão da Ana de Armas, o juiz não deu precedente. Não deu ganho de causa para quem estava processando, para os fãs da Ana de Armas. Para isso aí que não vai dar mesmo. Porque aí é coisa menor. Mas quero saber de você. O que você acha? Cabe processo? Cabe processo? Vai pro pau. Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vai aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Aproveita o fim de semana aí, o domingão, para ver os vídeos que você perdeu durante a semana e se atualizar no canal, que a semana foi louca, né? A semana aconteceu muita coisa. Então, se atualiza que esse canal aqui passou poucas e boas nessa semana. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.